Tô viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Tô viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Olá, viajantes da Rota 66 Espiritual. Querido, seja muito bem-vindo novamente e eu quero declarar que nós vamos fazer uma viagem maravilhosa. Claro, com a gente aqui, um convidado muito especial, um amigo, é o Bispo Daniel Goulart. Ele está lá em São Paulo, em São José dos Campos, em toda aquela região ali, trabalhando muito no Reino de Deus. Seja bem-vindo, Bispo Daniel. Muito obrigado, Bispo Nildo, que Deus abençoe, é uma alegria, uma satisfação estar aqui com você, né, seguindo essa viagem, nessa viagem tão maravilhosa, nessa rota tão cheia de deslumbres, tão cheia de coisas maravilhosas. Glória a Deus, amém. Bispão, prazer é todo nosso. Deus abençoe a sua igreja, o seu trabalho aí, viu? Obrigado por estar colaborando na Rota 66. E aqui, hoje, eu trouxe aqui um livro para a gente debater, e é um livro interessante, porque é uma carta pastoral, né, do apóstolo Paulo. É uma carta que traz uma bagagem, né, muito grande, um conteúdo muito importante, né, e eu gostaria que você falasse um pouquinho, dá uma introduçãozinha aí, como é que é isso? Paulo está escrevendo a um discípulo, e eu gostaria de você falar um pouquinho sobre esse discípulo a qual Paulo está escrevendo. Dá uma pitadinha inicial para a gente. Esse discípulo é um discípulo que tem características que todos os discípulos têm que ter. Primeiro, ele é um discípulo fiel. Amém. Ele é um discípulo fiel. Ele é um discípulo que ele tem bom caráter. Uma característica também desse discípulo. E ele também é um discípulo que tem paternidade, tem aliança. Esse homem é Timóteo, esse discípulo é Timóteo, cujo Paulo conheceu em Listra, uma cidade onde Paulo estava viajando. O primeiro encontro de Paulo com Timóteo foi em Listra, e ali Paulo, com certeza, viu em Timóteo algo sobrenatural e o convidou para seguir aí nas suas viagens com ele. E Paulo foi conhecendo e formando Timóteo até que ele veio se tornar aí um líder. Eu achei muito interessante Paulo começando essa carta e ele falando Paulo, apóstolo, né? Apóstolo de Deus, apóstolo de Jesus, tal, e depois ao meu filho. Quer dizer, primeiro ele fala sobre a questão da autoridade espiritual e tudo mais, mas também ele fala desse afeto de como um filho. É uma coisa interessante, né? Porque apesar que a gente não deve trabalhar apenas com paternidade, tem que ter sempre a questão da liderança, né? E Paulo coloca justamente isso. Ele se coloca como um apóstolo, como autoridade espiritual, mas também como um pai. É uma coisa interessante essa mistura, não, Bispo? A gente tem que ter um pouquinho de cada, né? É lindo isso, você sabe, porque há uma expressão do Bispo Erasmo, todos aqui conhecem o Bispo Erasmo, sim, grande parte das pessoas. Se vocês não conhecem, eu indico. Conhece? Não, ele já falou, ele está na nossa lista aí, falando de números, ele que falou sobre o livro de números. Ele é o mestre, ele é o nosso, tudo que eu sei vem dele. E o Bispo Erasmo, ele usa uma expressão muito forte, duas expressões que ele usou e que eu, como discípulo, eu trago para a minha vida. Primeiro, Deus, antes de ser criador, Deus já era pai. Amém. Porque Jesus está antes da criação. E uma característica, todo líder tem que ser pai. Porque se ele for só líder, ele não multiplica. Porque toda multiplicação, toda geração passa pela paternidade. São pais que geram filhos espirituais. Então, se eu sou só líder, mas eu não consigo ser pai espiritual, eu perco a capacidade de multiplicar, de gerar. E é muito forte, porque além dessa paternidade de Paulo, a gente vê que Timóteo também tinha, ele era meio judeu, né? Porque, se eu não me engano, o pai dele era grego, isso, não é? E a mãe judia, Eunice, né? Eunice, que era uma mulher fervorosa. E uma avó que é citada também, que é Lloyd. Lloyd. Então ele tem uma trajetória
vitória e de construção de fé, né? De construção de fé, muito importante. O que é importante para nós hoje? Hoje o que falta é isso, né? Infelizmente, muitas pessoas, elas desprezam a liderança, desprezam a paternidade espiritual. E, Bispo Nilton, se você me dá liberdade, isso tem feito muita falta nesse tempo que nós estamos vivendo agora. Porque quem era mero frequentador da igreja não consegue, não suporta esse momento. Se esfria na fé, se enfraquece. Mas quem tem uma paternidade espiritual viveu e está enfrentando a pandemia de uma maneira muito mais coesa, de uma maneira muito mais fortalecida, muito mais consciente, por ter um líder próximo dele, alguém que se importa com ele. Paulo falou, e agora eu não vou me lembrar agora nesse momento, a carta a quem ele estava escrevendo nesse momento, que ele fala que vocês têm muitos mestres, mas não tem muitos pais, né? E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a internet promove muitos mestres, mas nenhum pai. Porque o pai é aquele que está junto de você, está perto. Pai é aquele que cria, né? Aquele que gera e que cria, está ali, né? Muitas pessoas ficam o quê? Elas recebem da internet, mas elas continuam com um tipo de vazio que só é preenchido pela paternidade, né, Bispo? E os pregadores de internet, a fim de angariarem seguidores, infelizmente, eu não quero que denigre ninguém, nem a internet, mas é um fato. Eles vivem falando o que as pessoas querem ouvir e nunca falam o que as pessoas precisam ouvir. E outro aspecto, por que as pessoas preferem tanto esse que está lá, que é o mestre, mas não é pai? Porque as pessoas fogem do confronto, né? E a gente vê que Timóteo era alguém que Paulo desafiava o tempo inteiro. Com certeza, quantas correções Timóteo sofreu, quanto para que Paulo formasse, né? Então eu vejo assim, as pessoas elas preferem não ter um pai, preferem ter um mestre na internet do que ter um pai espiritual, porque o pai também corrige, o pai fala a verdade. Sim. Infelizmente tem uma geração aí muito frágil que prefere não ter a quem prestar conta, porque quem tem paternidade tem que prestar conta a alguém. E é fato, nós somos a Sara Nossa Terra, uma igreja maravilhosa, e sabemos que alguém se torna uma pessoa muito perigosa quando ela não tem a quem prestar conta. Quem tem paternidade, além de ter alguém que o supre e o guarda, ele tem a quem prestar conta. Isso protege a gente. Timóteo, com certeza, tinha que prestar conta a Paulo. Ele era também muito supervisionado, orientado, né? Timóteo, ele tinha uma responsabilidade, né? Paulo deixou a ele uma responsabilidade. Coisa interessante, porque Paulo não poderia estar naquele momento ali, mas Paulo, até por esse cuidado de pai, Paulo nunca deixava uma igreja sozinha. Que coisa interessante isso, né? Quando Paulo não podia, Paulo enviava Timóteo, Paulo enviava Tito, Paulo ia enviando seus discípulos para que eles pudessem fazer aquilo que Paulo não estava podendo fazer fisicamente. E Paulo, mesmo estando preso em prisões, na cadeia, Paulo enviava cartas. É um cuidado muito especial, né? E Paulo, então, tem um cuidado especial com essa igreja em Éfeso, né? Mas aí ele deixa, no caso, Timóteo. Então, esse era o desafio dele. É isso, Bispo? Exatamente. E Timóteo sofreu muito por ser jovem, né? Esse foi um grande desafio. Havia muitas palavras proféticas sobre Timóteo, né? Desde a sua infância, desde ali da sua criação. Sim. Havia muito conhecimento, ensino, havia o investimento de Paulo, havia todo o investimento, porém, ele era jovem. E por ser jovem, muitos desconsideravam a Timóteo. E Paulo, então, nas suas cartas, traz muito endosso. Então ele fortalece tanto Timóteo para que ele se sinta seguro, quanto também adverte Timóteo quanto aos riscos que ele vinha enfrentando por causa das outras doutrinas. Havia muita heresia, isso não era só naquela época, né? Sempre. Aqueles que criavam doutrinas que não estavam dentro do evangelho segundo deve ser pregado. E havia uma outra característica, havia muitas
discussões na igreja naquele tempo. Então, era muita vaidade. Discussões infundáveis. De doutrinas infundáveis. De coisas que não acrescentariam em nada. Então, Paulo está sempre advertindo Timóteo quanto a isso. A ter essa percepção. E ensinando a Timóteo tanto a ser bispo, também orientando Timóteo a formar bispos e diáconos, dando diretrizes para que ele não seja pastor apenas de uma igreja local, mas que ele tenha a visão de formar pastores, formar, no caso, diáconos e bispos, para a expansão do reino. Paulo confiou muito em Timóteo, e Timóteo enfrentou grandes desafios, mas ele trazia consigo muito conteúdo, né? E não é à toa que Timóteo foi um grande bispo, né? O que a gente vê muito, tanto na internet, mas muitas vezes dentro da igreja, justamente isso, essas discussões que não levam a lugar nenhum, né? Por exemplo, quando a gente está aqui fazendo um projeto como Rota 66, não é para as pessoas saberem a cor da cueca de Salomão, né? Ou seja, não é uma coisa que não leva a nada. Quando a gente está ensinando aqui, é para que as pessoas possam, a partir disso, crescerem, acrescentar na sua vida. Mas se elas de todo só pegam isso e transformam em conhecimento para depois debater, eu estou sabendo disso, que agora eu aprendi isso na Rota 66 e você não está sabendo. Quer dizer, não levou a nada, né? Se não levar a prática do evangelho, se não levar a frutificação do evangelho, para que adianta a pessoa estar aprendendo, né? Se enchendo de conhecimento, né? É verdade. Paulo nunca foi contra o conhecimento. Pelo contrário, né? Paulo, ele inspirava, quantas coisas profundas nas cartas de Paulo, quanta riqueza há, não é? O problema é quando o conhecimento ele se torna algo muito mais para alimentar o ego do que para alimentar o outro. Quando o orgulho é superior à sabedoria. Isso é muito perigoso. O Bispo Robson, ele usa uma expressão, ele fala assim, é melhor ser aluno da sabedoria do que um professor da mediocridade. Misericórdia. E infelizmente tem muito doutor de Deus aí, que na verdade expressa muita teoria, mas não vive. A Bíblia fala, né? Uma advertência: errais por não conhecer nem as Escrituras, nem o poder de Deus. São dois elementos que o cristão precisa trazer. As Escrituras, né? As Escrituras, mais o poder de Deus. Aí nós temos dois tipos, na verdade três. Tem aquelas pessoas que são muito apegadas às Escrituras, mas não têm experiências poderosas com o Espírito Santo. E há quem vive atrás de fogo, mas não tem conhecimento nenhum da Bíblia. Então ele vive assim, vive para lá e para cá. Então o ideal é que nós tenhamos essa busca, tanto pelo conhecimento da palavra e a busca pelo poder de Deus, a busca pelo Espírito Santo. Quando esses dois caminham juntos, meu Deus, eu costumo dizer que é a palavra e o sopro. Então quando nós falamos palavra, automaticamente o sopro sai da boca. Então toda palavra tem que produzir um sopro do Espírito em nossas vidas. Sim, muito Se bom. ela não produz um sopro, e tem que tomar cuidado, porque o sopro tem muito a ver com o que está no interior. Não adianta ter palavras doces com hálito podre, né? Então, essa é forte. Essa é forte. Tem que estar também muito limpo, tem que estar cheio dentro também. Amém. Ô bispo, é interessante como Paulo ele se apresenta a Timóteo, né? Ele é interessante porque eu acho que ele quer mostrar o poder desse evangelho, o que esse evangelho é capaz de fazer. E ele começa por ele, porque na verdade ele fala assim, a obra que Deus fez em mim foi tão forte que pode fazer na obra de qualquer um, na vida de qualquer um, né? Como é que você enxerga aí essa ideia aí que ele fala? Bispo Nilton, eu enxergo isso de uma maneira maravilhosa. Nós vivemos num tempo hoje que muitas pessoas eles usam a graça de uma maneira vã. E é muito perigoso. Sim. Né? Porque o Deus da graça não é Deus de brincadeira. E o que me chama a atenção é que Paulo foi o homem que falou mais sobre a graça. Paulo falou muito sobre a graça. Mas esse Paulo que falou tanto sobre a graça, ele também nos ensina muito sobre a lei.
Então, Paulo, ele só conseguiu entender tudo sobre a graça e fazer com que ela não se tornasse vã na vida dele, como está descrito, se eu não me engano, em Filipenses, porque ele entendeu quão pesada é a lei. Só entende a graça quem entendeu o quão grave é o pecado. Então, Paulo, ele tinha um conhecimento muito profundo da lei e do pecado. Quando ele recebe a graça de Deus, ele vê o quanto ela é preciosa. Então, só consegue entender a dimensão do amor de Deus quem conhece a destruição do pecado. Então, Paulo viveu esses dois mundos. Então, Paulo ele viveu tanto o antigo quanto o novo. Eu digo que Paulo ele traz de uma maneira muito poderosa a transição do Antigo Testamento, da lei e da graça. Ele faz essa transição muito bem feita, e aqui está mostrando isso. Porque a lei evidencia o quão pecador eu sou. A graça evidencia o quão amado eu sou. Deixa eu te perguntar, Bispo, como que é teu nome completo, por favor? Daniel Estevão Goulart de Souza. E da onde que vem o Goulart? O Goulart vem da minha mãe. Que veio da onde? Do pai dela, não é isso? Que veio do pai dela. É. E o de Souza? De Souza vem do meu pai. Ok, muito bem. Então, assim, é muito interessante isso quando eu falo. Eu digo o seguinte, que a gente tinha um pai. E a gente tinha o nome desse pai. Mas aí a gente entra para uma nova família e recebe um novo nome. Mas você não perdeu o nome do meio, que é o nome da antiga família. Você acrescentou um outro. Então, é interessante isso, porque justamente a gente tem que entender de onde a gente veio. E quando a gente analisa isso, a gente veio de Adão, do pecado, da morte, de todas as consequências de uma vida distante de Deus. E a gente recebe um novo nome para uma nova família. Mas se a gente não entende isso, o valor, a diferença dessa transição, como você disse, aí de fato a gente faz vã a graça. Perde a boa consciência. É o que vem no texto a seguir. Se a gente for um pouquinho à frente, lá no versículo 18, 19 e 20 de 1 Timóteo, sim, você percebe que Paulo ele está exortando Timóteo a guardar firme as palavras da profecia que foi dada a respeito dele, né? Para que ele pudesse combater bem, ou em outras traduções, combater o bom combate. Sim. E Paulo dá uma advertência, uma orientação a Timóteo, e usa até dois exemplos, que é Himeneu e Alexandre, que naufragaram na fé porque perderam a boa consciência, ou a consciência limpa. Então, quer dizer, Paulo, ele tem um conhecimento muito amplo e uma experiência tremenda com Deus. Então, ele tem uma consciência, uma boa consciência. Paulo era um homem muito consciente. E é nisso que ele está advertindo Timóteo. Mantenha a boa consciência para que você não venha naufragar na fé, como alguns já têm naufragado. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vive num mundo cheio de informações. Era exatamente isso que Timóteo estava enfrentando naqueles dias. Como havia muitas discussões, havia muitas informações. E a gente sabe que o inimigo da atenção é a quantidade de informação. E nós vivemos num mundo hoje tão cheio de informação que cada vez fica difícil manter a atenção. Então nós temos estímulos por todos os lados. Estímulo o tempo inteiro. Nós temos, não bastasse os estímulos externos, nós temos estímulos da nossa própria alma, do nosso próprio coração. E a gente sabe que o excesso de informações produz o excesso de estímulos. E o excesso de estímulos tende a entorpecer. E o entorpecimento faz com que a pessoa perca a boa consciência. Uau, que forte, hein, Bispo? Que forte. A própria tristeza, né? Diante dos quadros difíceis, né? Contra os discípulos, Jesus chama eles para orar e a Bíblia diz que eles estavam... Jesus vai verificar, eles estão dormindo de tristeza. Olha que coisa, né? Se entorpeceram com a tristeza, né? Com a luta, né? E assim por diante. E às vezes as pessoas se entorpecem com a tristeza, outras se entorpecem com a alegria, né? É importante entender que são muitas vozes que falam conosco, mas nenhuma delas são inocentes. Paulo já dizia.
Toda voz tem uma origem e toda voz quer te levar para algum lugar. O que cabe a nós é discernir quais as vozes que nós vamos obedecer e quais as que nós vamos silenciar dentro de nós. O diabo usa a própria palavra. Ele tentou usar a palavra para enganar Jesus lá no deserto. Né? Então, esse momento é hora de manter a boa consciência, firmarmos na palavra de Deus, tal como ela é, né? E nas experiências que nós estamos tendo com Deus. Para o capítulo 2, eu não sei o que você vai dizer aí, mas deixa eu já dar uma deixa que eu achei fantástico demais esse início, quando ele fala, o primeiro versículo, né? Ele fala assim: admoesto, pois, antes de tudo, né? Antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões, antes de tudo. Olha que coisa fantástica isso. Quer dizer, Paulo disse assim, ó, você tem uma prioridade, assim como Deus, para fazer arrumar a terra, fazer ela funcionar, ele disse, haja luz. A prioridade de Deus era que tivesse luz para que tudo ficasse esclarecido, né? Ele diz assim, olha, antes de você começar a fazer qualquer coisa, o seu trabalho é orar. Isso, que coisa fantástica isso, não? Que coisa tremenda. Olha um outro princípio que você está trazendo aí, que é poderosíssimo. Quais foram os 2 momentos mais difíceis de Jesus no seu ministério? Eu particularmente, eu acho que os momentos mais difíceis, primeiro foi o Getsemane e depois foi a cruz. Mas eu acho que o Getsemane, para mim, até é mais forte do que a cruz, porque é o momento que ele tem que decidir de fato, né? Eu vou me ausentar do meu Deus, porque não era questão de sofrer, o meu pecado, teu pecado sobre ele, tudo isso ele suportaria. A questão era se ausentar do Pai, né? Quando o Pai teria que virar as costas para ele, né? Eu concordo com você. O Getsemane foi um momento muito difícil. Eu acredito que a cruz não tenha sido o momento mais difícil, porque quando Jesus desce do Getsemane, Jesus está tão resolvido, tão resolvido, né? Agora, eu acrescentaria aí um outro momento muito difícil na vida de Jesus, foi o momento da tentação. Logo que ele é batizado, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado 40 dias, para ser tentado. Depois de jejuar 40 dias, teve fome e o diabo aparece. A gente sabe que ali houve uma grande batalha espiritual. E uma batalha contra demônios, né? E como que Jesus venceu? Com a aplicação correta da palavra. Está escrito. E a gente percebe que por 3 vezes, Bispo Nilton, por 3 vezes Jesus usa a expressão está escrito. Olha que chave está aqui, a palavra. Depois nós temos o Getsemane, que é um momento muito difícil. E Jesus faz o quê? 3 vezes. Ora. Uau! 3 vezes ele está orando. Então, as 2 grandes... Isso é uma visão minha. Maravilhoso. Que revelação, Bispo. Fantástico. Vou compartilhar com vocês. Olha como que Jesus venceu os 2 momentos mais difíceis da vida dele. Primeiro, se alimentando da palavra. Eu até costumo usar uma frase: quem come da palavra de Deus, quem come do pão da vida não precisa comer o pão que o diabo oferece. Depois, a oração. Olha que ensinamento Jesus deixa. Quer vencer? Quer vencer? Então, palavra e oração. Maravilhoso. Fantástico isso. Porque a gente constrói, a gente tem que construir no céu para depois tentar construir na terra, né? Olha mais uma riqueza. Desculpa te interromper. Não, é isso mesmo. Manda ver. Nesse texto. Em primeiro lugar, peço que sejam... Você evidenciou muito bem. Em primeiro lugar. Isso é riquíssimo. E ele mostra uma dinâmica. Orações, súplicas e ações de graças. São 3 níveis na vida de quem ora. Primeiro, a oração. Oração é algo que nós devemos fazer o tempo inteiro. A Bíblia ensina: orar sem cessar. Agora, a súplica é um nível diferente de oração. A súplica, ela é uma angústia, é um coração que se derrama em Deus. É diferente daquela oração que você faz comumente. Não quer dizer que elas não sejam importantes, mas a súplica, ela é um nível maior da oração. A súplica geralmente vem com uma lágrima, vem com dor. Derramamento de alma, né? Derramamento de alma. E terceiro, ações de graça. O que acontece quando a gente começa a orar?
A gente começa orando, falar com Deus. De repente, a sua oração ela vai subindo de nível. Ela vai subir de nível. E aquela oração que começou simples, singela, ela começa a ganhar um significado maior dentro de você. E ali você se derrama em Deus, você começa a chorar. E quando termina a oração, termina com gratidão, com ações de graças. Quer dizer, eu começo com o meu joelho no chão. Eu começo orando, não é porque eu começo chorando. A presença de Deus me invade, a certeza de que Deus está comigo é tão grande que eu nunca termino com lágrimas. Eu termino dizendo, graças a Amém, Deus. amém. É uma dinâmica linda que a oração proporciona. Amém, maravilha, maravilha. Ô Bispo, o que você tem mais que você separou pra gente aí, ainda nesse capítulo 2, você conseguiu tirar mais alguma coisa ainda pra gente, ou foi isso aí? Depois ele vai dando algumas diretrizes para as mulheres, né? A luta das mulheres dentro da igreja. O que é muito polêmico. Ô Bispo, cuidado aí, porque as pessoas que estão assistindo hoje, elas querem continuar nos assistindo. Então vamos pular essa parte. Então, dependendo como é que for, elas falam assim, não, peraí, esse é o último que eu assisto. Então assim, para evitar fãs discussões... Não, pode dar a sua consideração, eu tenho certeza que você tem uma sabedoria para trazer aí, vamos lá. Então, a gente precisa considerar aqui que é um período diferente do nosso. Sim. Uhum. É um período diferente do nosso. Então, era muito importante a questão cultural da região, sim, para que não viesse promover o escândalo. Então, hoje, as mulheres vão para a igreja, acham até que tem que ir bem maquiadas, bonitas. Parou justamente que ele está falando na questão das mulheres, de ficar calada na igreja. Não era ficar calada, não. Ainda não era, não. Então, eu quero falar sobre isso. Aqui já no versículo 9, do capítulo 2 de 1 Timóteo, ele traz algumas orientações para as mulheres, o que é muito polêmico. Mas é a questão sobre as vestes, sobre a maquiagem, sobre joias e etc. O que, naquela época, tinha um outro significado cultural a mulher estivesse dessa maneira. Não quer dizer que hoje seja assim. Eu acho que até o contrário. Se a mulher for muito mal arrumada para a igreja, aí que ela vai chamar atenção. Aí que ela vai chamar atenção. Então, as irmãs, fiquem tranquilas, viu? Você que está lendo 1 Timóteo aí, esse capítulo 2, versículo 9, não precisa ficar com medo, não. Não tem problema nenhum, não. Paulo orienta Timóteo nesse momento. Por quê? Porque havia uma questão cultural, uma questão da época. Sim. E muitas vezes, em algumas cartas, até Paulo diz, em algum momento ele diz assim, assim eu digo, da minha parte. Né? Muitas vezes Paulo diz, da minha parte eu digo isso, né? E é natural. Ele lidava com algumas coisas, né? E de fato, os tempos mudaram, a Bíblia não mudou e a Bíblia não é prejudicada por isso hoje. A gente sabe muito bem o quanto ela não é prejudicada. Inclusive, a mulher fica em silêncio, né? Se você analisa a própria Bíblia, o que aconteceria se a juíza Débora ficasse em silêncio? Misericórdia. O que é que aconteceria se Esther ficasse em silêncio? O que aconteceria se Maria, na hora de dar a resposta para o anjo, resolvesse falar assim, vou ficar em silêncio, né? Então, verdade. Vamos para frente, que essa discussão não resolve nada, né? O importante é, irmãs, vão bonitas para a igreja, pregue. Faça o melhor para Deus, né? Tudo para o Senhor. E é muito importante. A Sara Nossa Terra tem essa característica. Muitas mulheres são atuantes. Amém. Esposa, eu sei o quanto ela é atuante, ungida. Sim. E a minha também aqui é muito atuante. Isso é muito importante. O que seria de nós sem elas, né, bispo? Misericórdia. O ministério, né? Falando sobre os bispos, né, no capítulo 3. Muito importante. Depois, sobre o diácono. Ele fala sobre para os bispos e para os diáconos. É muito interessante você dar uma pincelada nisso aí pra gente. Eu vou ler aqui rapidamente. Esse ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu também. Deus trabalha conosco. Então, o bispo, aí vem, o bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples.
deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa. Oh, glória! Isso é uma alegria, né? E ter capacidade para ensinar. Aí ele vai trazendo algumas orientações. Não pode ser chegado ao vinho, nem briguento. Então, ele vai trazendo aqui, ó, condutas. Então, é muito importante entender que a posição exige responsabilidade. E a leviandade, ela traz consequências muito graves para a vida e também para os discípulos. E ele continua, né? Tanto para bispos quanto para o diácono. São funções distintas, né? Mas todas cooperam para um único fim. E todas trazem responsabilidade, né? Todas. Então, é muito importante isso. Infelizmente, as pessoas, elas galgam posição e pensam que a posição... eu acho que é um risco muito grande, viu, Bispo Nilton? A gente que é bispo, por exemplo, a gente está muito sujeito a isso. Às vezes, o bispo, ele esquece do que é ser servo. Então, o que mostra o tamanho do líder não é quantas pessoas servem ele. Porque o que define o líder não é quantas pessoas servem ele, mas é quantas pessoas ele está servindo. Então, o líder é líder pelo número de pessoas que ele está servindo, não pelo número de pessoas que o servem. Então, traz um ensinamento, né? Traz uma coerência muito importante essas duas orientações de Paulo para Timóteo, tanto para bispos quanto para diáconos. Amém. Ô bispo, eu destaquei uma palavrinha aqui, acho que no versículo 8 do capítulo 3, e claro que a gente fala sobre as coisas, mas uma me chamou a atenção, eu acho muito bacana isso, porque ele diz o seguinte, falando ainda sobre os diáconos no caso, ele fala assim, que tem que ser de uma só palavra. Acho que isso aqui é muito importante, não só para o diácono, para o bispo, para o pastor, para o líder e até para o cristão, né? De uma só palavra, ou seja, porque a gente se encontra num mundo que é um mundo muito engraçado. Antigamente você falava assim, não, eu dou a minha palavra. E ela servia de fato, e ela servia, né? Agora hoje virou uma coisa que, não, eu dou a minha palavra. O cara falou, que é isso, cara? Vamos assinar um contrato aqui bem assinado, porque a tua palavra para mim não vale muita coisa. Então, infelizmente, se perdeu, né? Mas qual é o valor dessa pessoa que tem uma palavra só? O que ela diz é o sim, sim, não, não mesmo, né? Se é para ser assim, vai ser assim. Se eu disse que eu vou trabalhar nisso, eu vou trabalhar. Se eu disse que eu vou na igreja, eu vou na igreja, né? Não é aquela questão, não, esse domingo eu vou, né? Conta comigo. Então, como é importante a gente ter uma palavra só. Inclusive em Deus, né? Se você disse que você tem um Deus da vitória, você tem um Deus da vitória. Não é um Deus que hoje é da vitória e amanhã da derrota. Quer dizer, o grande problema sempre do povo foi essa duplicidade, né? Ter duas palavras, ter dois pensamentos, ter duas mentes, né? Tudo que divide o homem enfraquece ele, né? Tudo que o ponto fraco de todo mundo é a área que ele está dividido. E se o cara está dividido nas palavras, ele está dividido em tudo. É um texto muito forte, todo mundo conhece, que é João, capítulo 1, que descreve: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Essa expressão é muito forte. Porque toda palavra tem que se tornar alguém para que a glória seja revelada. Para que a glória de Deus fosse revelada, a glória do unigênito de Deus fosse revelada, era necessário que a palavra se tornasse alguém. E as pessoas não associam a palavra com a pessoa. Então ela não está entendendo que o que ela diz denuncia completamente quem ela é. Então, uma pessoa que tem duas é alguém extremamente perigoso, é alguém muito perigoso. Eu tenho pavor, eu não tenho medo de quem se opõe a mim. Não tem problema, por exemplo, em um discípulo que vem até mim e fala: eu não quero, eu não gostei, eu não achei. Eu escuto e busco argumentos para ajudar. Mas é muito difícil lidar com alguém que não te fala o que está acontecendo dele. E você sabe que tem alguma coisa escondida, você sabe que tem alguma coisa, só que a
fala dele... Esse terreno é terrível, bispo. E esses são os piores, porque eles são extremamente bajuladores. Bispo, vamos lá. Ainda no capítulo 3, tem algo mais que você queria trazer que eu acho que é importante para... Olha, eu achei maravilhoso aqui também, quando Paulo, no versículo 14, fala sobre o desejo de estar junto com Timóteo, né? E ele fala, mas se eu demorar, né, essa carta vai. Então ele está aqui mandando essa carta, mas com o desejo de estar junto dele. E ali Paulo traz algumas verdades maravilhosas, porque ele fala sobre Jesus. No versículo 16, ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. Meu Deus. Resumo lindo, né? Eu te diria assim, isso aí dá até um hino, mas já deu, né? Já tem o hino. Tão maravilhoso que era. Timóteo capítulo 4, né? Que vem sobre os falsos mestres. Essa parte é muito importante, porque nós devemos ter muito cuidado com os falsos mestres. Quando o diabo tentou Jesus, a primeira foi, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois o diabo usa uma expressão, também está escrito. Há uma frase que todos nós conhecemos. Qualquer texto sem contexto é pretexto. Infelizmente, as pessoas estão aprendendo muito mais do Evangelho, não lendo a Bíblia, mas cantando alguns hinos. Infelizmente, hoje tem muita gente que tudo que ele sabe da Bíblia é das músicas que canta na igreja. E olha que é complicado isso, né? Então, é muito perigoso, é muito perigoso não ter conhecimento e ser levado por qualquer vento de doutrina. E quando eu falo, aí eu quero voltar nessa expressão, né? Também está escrito, a gente está vendo um falso mestre, o diabo. Usando quem? A Bíblia. Eu costumo dizer que há esses dois contextos que a gente precisa avaliar. Primeiro, o contexto da Bíblia e o contexto da vida de quem prega. O contexto da vida de quem prega. São duas perguntas que eu faço. Qual que é o contexto bíblico dessa mensagem? E quem é que prega? Qual é o contexto de quem está pregando? Qual é a intenção dele? Quais são os frutos dele? Para onde ele está e para onde ele quer me levar? Então a gente tem que saber julgar esses dois contextos, tanto o bíblico quanto o contexto de quem prega. Muito bom, muito bom. Não é? Ouvi isso? Deixa eu parar aqui, é muito interessante isso. Eu não sei se eu cheguei a falar já em alguma live que a gente já falou, mas é muito interessante isso que você disse. Quando eu era novinho, e isso faz bastante tempo, né? Quando eu era criança, né? Eu vi uma cena que se repetia. E o que era? Por exemplo, você tinha um cachorro e você cuidava daquele cachorro, colocava no seu quintal tudo certinho. Mas às vezes ele saía e as pessoas deixavam, o cachorro saía e incomodava vizinhos, né? E acontecia que um dia esse cachorro aparecia morto. E aí não foi uma paulada, não foi nada. O vizinho preparou um bolinho para ele. Ele chamava de bolinho. Pegou um bolinho de carne, saboroso, e ele foi lá e comeu, mas ele não sabia que dentro do bolinho tinha veneno. E aí ele morreu. E aconteceu, eu vi muito desse tipo de cena, né? Eu acho que isso que a gente tem que cuidar muito hoje, né? O bolinho que tem veneno dentro, né? E geralmente é algo muito sedutor, né? Maravilha, maravilha, Bispo. Uau, que tremendo, que tremendo. Bispo, vamos lá. Nós estamos no capítulo 4, nós estamos falando desses homens que se levantam de tempo em tempo, ou dessa cultura, não necessariamente um homem, mas uma cultura que se levanta para tentar, né, calar
o evangelho e eles estão profundamente gratos porque o evangelho não pode ser calado, né? Mas nós precisamos entender que como igreja nós temos que nos levantar. Sempre que tiver uma voz estranha, a igreja tem que se levantar. Muitas vezes passando como que vocês são fanáticos, vocês são loucos, né? Ou vocês têm uma visão antiga. Não, a gente tem uma visão bíblica, né? Essa é a diferença. A gente vai trabalhar sempre com a Bíblia, né? A Bíblia não muda com o passar do tempo, né? E nós vamos ter que enfrentar isso. Outro ponto muito importante, a gente não pode substituir, desculpa eu insistir nesse assunto, não substituir o evangelho por coach. É uma onda que eu vejo que está... Já estou falando aqui, tenho falado aqui de tempo em tempo, a gente comenta sobre isso. Essa questão do coach é um assunto muito interessante mesmo, isso. Como que muitas pessoas têm confundido completamente, né, a visão de Deus sobre a vida, quando elas muitas vezes se embaraçam, né, nos negócios dessa vida, que Paulo vai falar, e um dos negócios dessa vida, da vida atual, é o chamado coach, né? E é muito perigoso essa questão eu sou adepto, acho muito importante o treinamento, acho muito importante a mentoria, mas o púlpito não é lugar para isso. O púlpito é lugar de pregar isso. O púlpito não é para eu falar das minhas experiências, o púlpito é para falar da palavra de Deus. Então, assim, eu vejo isso, infelizmente, empobrecendo muito o evangelho, porque fica muito mais, a ênfase fica muito mais no ser do que em Deus. Né? E aí Jesus deixa de ser o centro do culto. O centro fica eu. E aí é muito perigoso, eu acho muito perigoso. E olha o que Paulo começa dizendo para Timóteo nesse versículo 4, no capítulo 4, desculpa. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos, olha que coisa, nos últimos tempos, nós estamos vivendo o fim de um tempo agora com essa pandemia. O tempo de outrora não é o tempo de hoje, pós-pandemia. Então nós estamos vivendo o fim de mais um tempo. Por isso ele usa a expressão fim dos tempos, né? Alguns abandonarão a fé, eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Pessoas cuja consciência, de novo ele fala aqui, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam o que é errado. E ele vai orientando, né, sobre o casamento, sobre certos alimentos. Aí ele vem trazendo uma série de pontos aqui, né, que vinham divergindo da palavra e do evangelho que Paulo pregava. Então a gente tem que ter muita atenção hoje, muita atenção a quem está pregando e o que essa pessoa de fato está pregando. Muito bom. Eu queria só fazer um adendo aí, usar uma das frases que se usa muito hoje no dia. Eu não sou contra o coach, não. Eu sou contra a distorção da palavra a partir de alguns ensinos de coach ou de mentoria, enfim. E eu acho que para o cristão até cabe a frase. Porque a gente já ouviu essas frases muitas vezes a partir de coaches, né? Você pode tudo, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pronto. Tá faltando aí, tá faltando completar a frase. Ficou muito no eu posso tudo, você pode tudo. Não, você pode tudo naquele que te fortalece, né? Então acho que é muito importante isso. Quando nós falamos do evangelho, quando nós falamos da palavra de Deus, nós não estamos enviando algo só para a mente, nós estamos liberando um poder. Quando Deus abriu a boca, lá em Hebreus fala isso, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de tal maneira que do que existe veio existir das coisas que não existiam. Então, quer dizer, Deus, quando Deus fala, e aí é diferente Deus falando e o homem falando, quando Deus fala e quando nós de fato nos tornamos profetas e não coaches, o que nós liberamos?
nós liberamos a palavra. E a palavra de Deus, como em Gênesis e como em Hebreus está escrito, ela não libera uma informação apenas, ela libera o poder da criação. Bispo, nós estamos caminhando para o finalzinho aqui, mas ainda tem 2 capítulos aí, então eu queria que você falasse ainda alguma coisinha sobre o capítulo 5, capítulo 6, explanasse alguma coisa para a gente. Muito bom. Nossa jornada está acabando, né? Mas olha, é muito lindo. Uma das coisas que eu acho fantástica na epístola, na carta de Paulo a Timóteo, essa carta pastoral, é Paulo ensinando a Timóteo a como tratar os santos, os que creem. Como é importante, como isso é importante. A maneira de nós tratarmos as pessoas. Tanto, aí ele traz para cada segmento dentro da família, até mesmo, vamos dizer que numa linguagem mais moderna, os funcionários, empregados, como que é importante, como que é fundamental no Evangelho nós sabemos nos relacionar. Amém, é isso. É fundamental saber relacionar. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é tão tremendo que Deus, ele sempre se revelou através dos relacionamentos. Eu sempre digo que Deus, ele expressa o amor dele por nós, colocando pessoas especiais nas nossas vidas. Não é? A frase minha para minha esposa, a frase é a frase da vida mesmo. Você é a grande prova que Deus cuida de mim. Que lindo, que lindo, que lindo. Então, esse trato com as pessoas é muito importante. E ele fala sobre o dinheiro. No 6 ele vai falar sobre o dinheiro, né? Amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, olha que coisa. Às vezes a gente dá valor demais às coisas e menos às pessoas. Isso é muito importante, essa chave aí, Bispo. No 5 ele está tratando sobre relacionamento, no 6 ele fala do amor ao dinheiro, porque muitas famílias, inclusive, são destruídas porque o dinheiro é colocado acima dos relacionamentos, né? E também para nós, pastores e bispos. As pessoas são todas especiais. Não, o dízimo que a pessoa dá, o valor do dízimo define o quão especial ela é. A ética, a conduta do apóstolo Paulo, isso me traz uma segurança, uma paz, uma certeza de que Deus é um Deus poderoso, um Deus justo, fiel, e que Deus ama cada um de nós. E o relacionamento, ele é muito importante, porque se a gente for analisar na Bíblia, tudo que o homem perdeu foi relacionamento. Gênesis capítulo 3, verso 9. Onde está Adão? Onde você está, Adão? Gênesis capítulo 4, também verso 9. Cadê seu irmão? Onde está o teu irmão Abel? Então são 2 buscas, e que se nós resumirmos aqui em todo esse livro, nós vamos encontrar. Primeiro, a busca do relacionamento com Deus. E como ele está falando e tratando muito de igreja, a busca do relacionamento com o irmão. João 3,16 e 1 João 3,16. João 3,16, o que Deus fez por nós, pelo amor e relacionamento conosco, né? E 1 João 3,16, o que nós devemos fazer uns pelos outros, por esse mesmo amor. Que coisa, que coisa. Então, é lindo isso. Igreja é isso. A igreja é muito importante. Tem muita gente... não precisa ir na igreja. Precisa, porque se fosse para não existir igreja e pessoas reunidas no mesmo lugar, o Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, teria visitado a casa dos irmãos. Não estariam lá onde estavam todos reunidos. Então é muito importante a valorização também da igreja, dos irmãos, entender que é isso que Deus espera de nós. Paulo, quanta coisa, a gente podia falar muito aqui, porque tem muita coisa para falar, né? Pena que o nosso tempo, nós não vamos brigar com o relógio, não podemos brigar com esse relógio, né? Mas é o seguinte, Bispo, vou te dar um momento importante aí, eu vou abrir, e aí você vai ficar na tela, só você
e o público aí que está nos assistindo. Eu quero que você traga uma palavra de oração para essas pessoas, baseada talvez em Timóteo mesmo, como você quiser, amém? Aí você faz uma oração depois e a gente volta aqui para se despedir, tá bom? Vamos lá. Amém. Tô abrindo, vamos lá. Olá, meu querido e amado irmão, você que está aí me ouvindo, ou nos ouvindo, né? Eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos e a crer que Deus está aí do seu lado agora. Entenda que nada está tão perto de nós quanto os nossos pensamentos. Logo, aquilo que você traz para os seus pensamentos, você traz para perto de você. Eu quero te pedir, traga agora a presença de Deus. Traga agora a presença de Deus. Pense e medite em Deus agora. Eu ministro sobre a sua vida toda sorte de bênção. Quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo a boa consciência. Tudo aquilo que tem te entorpecido, tudo aquilo que tem causado confusão em sua mente, seja arrancado agora. A Bíblia diz que o choro dura uma noite. Choro à noite remete em escuridão e tristeza, falta de entendimento. Mas a Bíblia também diz que a alegria vem pela manhã. Eu ministro que ao amanhecer de Deus, o clarear, a luz de Deus venha sobre a sua mente, sobre as suas emoções e que venha alegria. Eu declaro isso em nome de Jesus, que esse tempo que nós aqui compartilhamos da palavra, o tempo que você dedicou ouvindo essa live, produza em você luz, dia e muita alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, amém. Meu bispo querido, que alegria te receber nessa viagem tremenda que é a Rota 66. Deus te abençoe, abençoe a sua igreja aí, tá bom? Fica na paz e vamos incentivar as pessoas a estar acompanhando esse projeto, porque eu sei que elas vão ser abençoadas aprendendo de cada livro da Bíblia. Amém? Amém. Eu que te agradeço pelo convite, Bispo Nildo. Uma satisfação imensa. Que Deus abençoe sua casa, sua família, que abençoe aí os irmãos em Boston. Amém. Que todos sejam muito edificados em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Deus abençoe. Tchau. Com Deus. Amém.